estudo. Temos muita coisa para ver. Muita coisa mais ou menos, tá? Tem algumas coisas que são curtas, mas eu acho que a gente tem que. Eu sinto que a gente tem que voltar um pouco no tempo para conversar sobre algumas coisas. É, tô, tô muito feliz que eu não tô nem com tempo suficiente para ver os jogos de todo mundo, né? Eu vi metade do jogo do Marcos, eu vi de relance assim, o jogo do pessoal da Bahia. E de Santa Catarina eu parei para ver um pouco mais, porque eu queria ver esse jogo. Já queria ter visto quando, quando foi ao vivo, mas não consegui. O do Pedro Braz eu tava lá em Minas vendo, então assim, já sabia o que eu queria cortar mais ou menos. E aí só fazer alguns comentários antes, em relação à evolução, sabe, da galera, porque tem coisas que são muito latentes pra mim em relação à evolução, e eu consigo ver com muita clareza, por exemplo. Quando eu assisto o jogo do Pedro Braz, por exemplo, no vídeo, eu consigo ver o tangível, né? Eu consigo ver a mecânica dele, eu consigo ver o anúncio dele, consigo ver a aplicação das penalidades. É um ponto muito bom, tá? Que é muito legal a gente ter hoje uma condição de vídeo melhor. Só que quando eu vejo ao vivo, eu consigo ver o intangível, por exemplo, a liderança que o cara tem, a forma com que ele conduz o jogo, a forma com que ele se comunica com os árbitros, sabe? O Pedro parece que ele vai agora nesse fim de semana, no jogo do Mineiro, pro 10º jogo dele de ref, alguma coisa assim. Mas isso quer dizer, pô, ainda é pouco, né? É um cara que não tem uma grande rodagem de ref, mas ele tá pegando as coisas muito rápido. Então, pô, quando eu tava na lateral, eu vi o Pedro se comunicando com os árbitros e falava, putz, isso é o que eu queria que ele desenvolvesse e ele tá desenvolvendo. Eu olho o Brunão, por exemplo, no fundo, eu olhava pro Bruno e falava, porra, tá liderando o fundo, sabe? É esse tipo de coisa que a gente espera que as pessoas, quando elas estudam, que elas desenvolvam apitando e elas desenvolvem. Então, pô, eu vi o Bruno conversando com a Jéssica, que era a Field Judge, falando, oh, pode ficar por aí que eu vou afundar mais. Ou, por exemplo, ele fez uma leitura boa na última jogada do período, ia ser um passe longo, então ele mandou todo mundo recuar e ele foi pra linha de gol. Então, cara, putz, excelente. Coisas que mostram que o pessoal tá subindo degrau por degrau, sabe? Só que outras coisas, por exemplo, e aí já não é mais sobre o pessoal de Minas, é sobre em relação ao resto do país, onde que a gente está hoje na arbitragem, sabe? Você pega um vídeo, você fala, pô, isso aqui eu acho que já foi bastante debatido, acho que não precisava estar acontecendo dessa forma. Acho que esse lance aqui poderia. Saúde, Marcelão. Falei. Teria ter sido Tchau. conduzido de outra maneira. Então, assim, é, eu quero tentar entender aonde está a arbitragem do Brasil hoje para a gente saber como é que a gente trabalha para melhorar os nossos erros, sabe? Porque quando eu comecei a meter a cabeça nessa parada de arbitragem, eu não queria experimentar o erro para ter o acerto lá na frente. Eu queria aprender antes de errar. E a gente precisa talvez voltar um pouco, às vezes, no livro de regra, dar uma passada de olho, ver como é que estão as regras de 2022, para que a gente não cometa erros, porque eu achava que era assim, porque em 2000 e pouco era assim. A gente tem 2022, a regra muda todo ano, então assim, a gente precisa ter situações de prestar atenção, sabe? Sentir o jogo, tá? Então eu vou começar o, o estudo Guilherme, com a maioria dos... eu posso só Oi, falar uma coisa para complementar isso tudo que você está falando agora? com certeza, Jean, É por favor. assim, para quem não sabe, tô de Covid em casa e esse final de semana eu acabei assistindo um pouco mais do que eu assisto normalmente de futebol americano no Brasil. E eu não vou aqui apontar dedos nem colocar nomes em ninguém, acho que isso é muito de uma crítica, de uma autocrítica de cada um. E é uma pena até que essas pessoas não estejam aqui hoje, ou então. Mas eu espero que elas assistam o vídeo depois. Eu acho que esse final de semana passado, agora na arbitragem, e eu conversei isso bastante com o Guilherme em particular, ele serviu para a gente perceber quem ficou congelado no pré-pandemia e quem leu, estudou e se atualizou durante a pandemia. Gente, assim, obviamente todo mundo que está aqui estudou, mexeu e tal, mas quando você para observar, não vou dizer qual é o jogo, mas olhem os jogos do final de semana passado. Quando você para observar, é extremamente nítido quem não fez nada durante esses 2 anos de pandemia e quem fez durante esses 2 anos de pandemia.
Eu não tô dizendo que o cara que não fez nada durante 2 anos de pandemia, ele tá completamente eliminado do futebol americano. Não, não é isso. Ainda tem tempo dele correr atrás e estudar. Mas é necessário. A gente não tá mais na fase de só saber aonde vai apitar no final de semana seguinte. Não é mais. A gente não tá mais nesse ponto. A pandemia mudou isso. Sim. O microfone do Jean caiu. Ah, é que ele fechou o microfone. Não sei se era isso ou se o Jean tá falando ainda. Não, não, era isso mesmo. Ah, show. Foi um corte muito brusco. Bom, vamos para nossa sequência de vídeos, tá? Vamos deixar rodar. Vou deixar um pouquinho aqui. O som não vai fazer, na verdade, não vai fazer diferença agora. Então vamos ter um kickoff, 42-0. O jogador sofre um muff na endzone, vai pegar a bola, beleza. Vai sassaricar para lá, sassaricar para lá. E aí você vai ver que tem o teco da endzone e vai ter o safety como anúncio. Pique que a Jane deu. Pra trocar uma ideia e tal. Conversa pra lá, conversa pra cá. Teco pelo cabelo, que a gente sabe que não é falta. Inclusive, sempre que alguém me pergunta isso, eu falo, cara, procura a palavra cabelo no livro. Não existe. Isso agora. Que a vez não pode. Agora, cabelo pode. Tinha um jogador cabeludo no meu time e eles tomavam teco assim direto e o juizão, ó, deixa seguir. Isso foi no bom e velho senhora. Volta aqui, senhora. Não teve como. Um pouquinho. Já estão com 1,19 de vídeo, né? Flag aqui na linha de 25 jardas. Resultado da jogada. Não foi safety por causa que o jogador não saiu do tempo de zone. Ele foi tentar dentro do tempo de zone. Então é tudo bem. Bom, vamos lá. A situação é confusa, tá? Agora eu vou deixar ele passando em looping. A situação é confusa, o anúncio é mais confuso, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem um kickoff que é colocado na end zone por causa do time A. O time B pega essa bola, sassarica pra cá, sassarica pra lá e a jogada morre dentro da end zone. Quem é a responsabilidade por colocar esta bola na end zone? O time de chute. O time de chute coloca a bola na end zone do time de retorno e a bola é morta lá. É a responsabilidade do time de chute, o resultado da jogada é um touchback, tá? Então assim, até na prova final de AFA teve muitas pequenas confusões em relação a ímpeto. Só que se a gente para e pensa de quem é a responsabilidade, a gente chega muito rápido nisso e a gente não precisa de 1 minuto e meio de conversa para que isso seja uma chamada eficiente, tá? Primeira coisa, referir, até por essa questão de o pessoal falar, eu referi o cara que sabe mais, a gente precisa saber que isso é um touchback, tá? E aí é questão de voltar, lei ímpeto, responsabilidade. Os wings que estavam nessa jogada, lá de Red Lineman, deveriam ter feito a chamada, porque isso não é um erro de direito, isso é um erro de fato. É um erro de fato. Então, assim, você estaria dando. Tá 42-0, um erro grosseiro. Tá? Se caso fosse dado o safety, não o touchback. Tá? Então a gente tem a conversão desse safety no touchback, mas porque o tempo todo foi um touchback. Tá? Beleza. Primeiro ponto é isso. Só que no anúncio não é safety porque o jogador não sai da end zone. Assim, o ponto aí não é sobre ele sair da end zone. O anúncio certo seria responsabilidade pela bola ter entrado na end zone do time de chute, por isso o resultado da jogada é um touchback. Ponto. Você criar um anúncio desse, imagino até porque é um anúncio até confuso de fazer, se você pensar muito rápido, eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. E assim, é uma responsabilidade muito grande, por exemplo, de Line Judge e Red Lineman referir nesse ponto não terem chamado um touchback, tá? Então assim, se isso fosse convertido num safety, por exemplo, tava na conta dos três. Então tomar bastante cuidado em relação a isso. Uma coisa que você falou, mas que eu achei interessante de apontar o Coin. Cara, se você voltar
Eu não sei se o cara que chegou ali era o outro Deep Wing ou se era o Umpire barra Back Judge. Mas junto com a Jane chegou um outro cara, Sim, chegou o Back Judge. foi Back Judge. Ah. Tipo, os dois Wings não chegaram. É, Pô, eu tinha desmutado pra falar isso. Pô, a tranquilidade dos dois wings e nem ver o que tá acontecendo. Ó, o lá de cima nem se mexe do pylon lá, e, tipo, o outro vem caminhando e não tão nem aí pra marcação, ajeitar o que tá a conversa. Ó. Pô, é estranho. O que torna claro que a Gianni salvou a jogada é o desespero dela em correr para dentro do endzone, para cima do referee, quando ela vê que o referee sinalizou o safety. Sim. E eu não sei que o Backjudge chega depois, né? Mas eu imagino que ele tenha participado dessa conversa também. Então, assim, é o que a gente chama de save crew, né? É uma chamada que salva a equipe, sabe? Ah, tá 42-0. Só que, cara, depois se o cara faz tipo assim, graças a Deus não tá acontecendo nada disso, pelo menos no futebol americano, de pegar, tirar print e falar, não sei o que, cara, tá 42-0 e ia pra 44-0, mas não importa, seriam 2 pontos dados de forma equivocada, tá? Então tomar bastante cuidado em relação a isso. Próximo Aí, vídeo? só mais um pequeno Gabrielão. detalhe, é o sinal de Ah. touchback, ele faz o sinal da NFL. Pequeno detalhe, mas que conta também. Depois, né? Ah, perfeito, perfeito. Uhum. Lembrando que o sinal de touchback é esse aqui, tá? Não é assim, show? É dessa forma o sinal de touchback. Muito bom, Pedrão, obrigado. Vamos para mais touchback, agora tá 49-0. Sempre lembrar, tá? De estar com a mão levantada. Que acabou que a Gina não levantou nesse. E outra coisa, tá? Antes que eu esqueça. Referir. Agora é um papo para referir. Se você não vê o árbitro ou árbitra com a mão levantada, você não pode autorizar esse chute. Mas o cara não levantou porque ele esqueceu. Você vai esperar. Se você tiver rádio, você chama no rádio e fala: Fulaninho, tá tudo certo aí? Porque nesse jogo, em algumas situações, por exemplo, eu via 3 pessoas com a mão levantada, uma sem. Apitava e depois essa pessoa levantava o braço. Assim, apitou, não precisa levantar o braço, mas a questão é a seguinte: quando eu levanto o braço, eu estou dizendo tudo aqui na minha área está correto. Tem 11 jogadores na minha parte do campo. Por exemplo, back judge umpire. Tem 5 jogadores de cada lado, nenhum jogador além de 5 jardas. Tá tudo certo. Aqui posso liberar. B, tem 11 jogadores, beleza, certinho. O umpire back judge, todo mundo entrou no campo, cruzou os números certinho, show de bola. A questão é, como referir, não dá para negligenciar isso. Tá? Não dá para negligenciar isso. Todos têm que levantar o braço, autorizando, show de bola. Vamos pro próximo, vamos pro chute. Até porque, a partir do momento que o referee apita, é porque ele teve a anuência de todos de que estava todo mundo preparado. Porque é isso que significa a mão pro alto. Todo mundo fez o seu dever de casa pré-apito, entendeu? Então, você não importa se o cara esqueceu de levantar a mão. Você aponta na direção dele, você reclama com o árbitro que está mais próximo para chamar a atenção dele, mas não entra nessa de, eu tô de saco cheio e o cara... Não, espera, todo mundo tem que levantar a mão. É um procedimento que a gente pode pensar, às vezes, que é dispensável, mas não é nem um pouco dispensável. Verdade. Aqui vamos para 49-0. Aí, ó, braço levantado lá. De chute de sem braços em pés. De bola. Chute, bola quica. 1, 2, 3, 4 vezes na endzone. Ninguém apita, o jogador retorna. Ele vai cair na jarda 1. Ninguém dá sinal de timeout também. Tá tudo bem, meu amigo? A gente não dá sinal de timeout, referindo da sinal de timeout. Primeira coisa, tá? Vamos lá. Aí foi a Gianni de novo, a volta do cão arrependido lá pra falar que isso não era retornável. Cara, uma das principais coisas quando a galera começa a apitar, aquele ponto assim, nossas regras são iguais à da NFL? Não são iguais à da NFL. Neste lance, a nossa regra é igual à da NFL? Nossa regra é igual à da NFL. Cara, se você viu algum jogo de NFL nos últimos 10 anos, pelo menos uma situação onde o chute bate no chão da endzone e aí os árbitros sinalizam touchback. Aí eu vou te falar que eu acho que é tão grave ou pior do que aquele. Tudo bem que aquele envolveu pontuação, acho que era um pouco mais sério. O erro de julgamento aí, de não matar a jogada, por exemplo. Esse jogador do time de retorno, ele estava sendo perseguido por 4 caras.
São 6 caras aqui. Ele toma tackle de 2. Cara, se esse cara se lesiona, porque a gente teve um erro de julgamento, eu, Guilherme, me sentiria muito culpado. Porque assim, é uma situação clara de touchback. Cara, tocou na endzone, matou. É uma bola intocada pelo time B, que fica 4 vezes na endzone. O cara pega a bola pra retornar, tipo, sem dúvida nisso. Tocou na endzone. Deu, tá? E, tipo, aí você vê, por exemplo, que ninguém sinaliza timeout, o line judge ainda vai marcar o spot. Nós, como árbitros, não podemos ser replicadores de apito. Não podemos ser replicadores de apito. Esse é um tipo de situação em que, assim, eu quero tentar classificar de uma forma mais sutil, mas é um erro infantil, sabe? Do tipo, eu acho que todo mundo que começa e sabe o básico do futebol americano sabe que toca na endzone, acaba a jogada, sabe? Então, assim, jogada que eu acho que eu não tenho nem muito o que render em cima dela, mas é uma situação do tipo, parar e pensar, pô, touchback claro, né? Tá 49-0, tá? Mas, cara, touchback claro. Influenciou o resultado do jogo? Não influenciou o resultado do jogo, tá? Mas você vai ver que depois vai ter a conversa e tal. Aí de novo o back judge estava junto, isso é muito bom. Aí você vê que eles chegam a posicionar a bola na jarda 1. Depois eles começam a trazer a bola pra jarda 20. Tipo, ia ficar na jarda 1. E aí, ó, o line judge volta com a G pra falar, ó, cara, essa bola na jarda 20. Assim, você vê que aqui 2 minutos e meio a resolver que isso não era uma bola na jarda 1 e era um touchback. Ou seja, a gente teve 2 lances, quase 4 minutos, 2 situações que deveriam ser basicamente automáticas. E depois eles colocaram a bola na jarda 20. Bom, vamos pro próximo vídeo. Então aqui o snap, deixa eu ver se eu não vou me enganar. O snap aqui tá na 19, não, 14, perdão. Snap na 14. Acho que tá certinho. Motion, legal. Passe na endzone. Contato o tempo inteiro. Chamada de interferência de passe. Aí, como meu amigo Bernardo Scófano Rodrigues gosta, caracterizando por não jogar a bola, correto, Bernardo? Correto, meu amigo, desculpa. Tava em outra aba aqui, fiquei onde desmutava. Isso aí. Tranquilo. Também Interferência por aquela not... que eu acho que no livro tá como um manual de mecânica, acho que tá como afunilar, alguma coisa assim, né? Quando você vai jogando o cara pra lateral, sim. né? Você vai fechando ele de alguma forma. Então, vamos ver o anúncio? Tem outra? Interferência de passe número 7, defesa, metade da distância pro gol, primeira descida. Bom, agora a gente volta naquela questão de aplicação. Primeira coisa, a gente tem 2 poréns. O primeiro porém é: não existe metade da distância para aplicação de interferência de passe, exceto em try e exceto quando a bola está na jarda B2 e acontece outra interferência de passe à frente desse ponto. Os únicos 2 pontos que tem metade da distância. O segundo ponto é: nós estamos na jarda B14. Se nós temos uma foul, um snap dentro da B14, e aí essa bola é lá na endzone, tá? É além da jarda 2. Essa penalidade, nós vamos colocar essa bola na jarda 2. Jarda 2. Depois vai ter essa conversa aí, eles vão colocar a bola na jarda 2. Mas é o seguinte, essa é uma aplicação que eu acho que ela tem que estar correndo na nossa veia também. Que diferente de passe tem todo jogo, tá? Então a gente tem que saber, por exemplo, que mais de 15 jardas, 15 jardas. Menos de 15 jardas, spot da falta. Beleza? NFL, todo lugar é spot da falta. Então, basicamente, uma aplicação totalmente diferente pra gente em relação à NFL. Então, não tem nem muito o que comparar. E aí, o meu próximo ponto é o seguinte. Deixa eu ver onde era a hash da esquerda, né? E a falta foi além da hash da esquerda. Só pra gente criar aquele triplexzinho na cabeça de todo mundo, a regra diz posicionar a bola na jarda 2. Não fala que é do ponto anterior,
e não fala que é no ponto da falta, não fala nada. Nós, seres mortais, que não somos direcionados isso pelo livro de mecânica e nem pelo livro de regras. Vocês acham, vamos supor que o snap foi na jarda no ponto 3, né, que é no meio, entre as hastes, né? A falta foi no ponto 1, ou seja, além da haste da esquerda. Vocês colocariam essa bola no próximo ponto, na jarda 2, no ponto na posição 1, na haste da esquerda, ou colocariam na posição 3, que seria no meio entre as hastes? Pô, o que vocês acham? Eu usaria o ponto anterior de referência. Também. Porque o ponto anterior é o ponto básico da jogada. Muito bom. Gostei disso. Gostei disso. Eu não acho que seja por isso, porque a gente não usa o ponto básico nessa, né? O meu ponto é, em relação a isso, né? Como não tem especificação no livro, eu acho que a gente coloca do ponto anterior. O Pure Sharing uma vez falou sobre isso e eles colocaram do ponto anterior. Mas não lembro a explicação, mas eu tô, infelizmente, estou fechado com o Pedro Braz. Alguém acha que deveria colocar e tem algum argumento pra gente colocar na resta esquerda? Tipo, se não fosse a falta, não teria essa aplicação, sei lá. Bom, vocês estão silenciosos. Vamos para a próxima. O argumento seria se a jogada fosse completada, mas não teria sentido porque foi uma falta, né? Foi incompleto. Sim, é porque a regra, ela não fala, por exemplo, partindo do ponto anterior, só fala colocar a bola na jarda 2, entendeu? Aí eu acho isso bem bizarro não ter esse ponto, sabe? Pelo menos explicar isso em alguma R, alguma coisa assim. O Rafael Caso aparece com uma R que me desmente, mas vou seguir com essa Agora opinião por enquanto. Diga. só uma pergunta: o que seria um bom anúncio para essa falta do vídeo anterior? Da interferência? Isso. Posso mandar essa até para treinar? Por favor. Eu falaria. Eu não vou lembrar o número, mas interferência de passe, defesa, 7. número 7. A bola vai ser colocada na jarda 2, primeira descida automática. Eu pergunto porque eu lembro que teve uma situação dessa, eu acho que eu lembro que eu apitei. O snap era na jarda 12, uma interferência na end zone. Aí eu falei interferência de passe, defesa, número tal. Só que daí eu falei, como a falta ocorreu dentro da end zone, por regra, bola na linha de 2 e first down. Só que depois eu fiquei pensando, essa terminologia, como a falta ocorreu dentro da end zone, pode associar um pouquinho a NFL. Aí eu fiquei uma dúvida o que seria um bom anúncio. Mas aí. Não, é um bom anúncio esse também. Ele é mais rebuscado, mas ele é bom também. Humberto, esse teu anúncio seria exatamente o mesmo que eu faria. Eu ia falar exatamente isso. Um bom anúncio, não. Próxima. Bonito naquela época. Quando Já com áudio essa, tá? Quando ele veio pra cá, ele emagreceu de uma forma, o cara tá muito mais bonito. É impressionante. Não entendi. Quer dizer que você relaciona a beleza... Eu me senti magoado. Não, fala isso. É porque ele realmente estava com sobrepeso. Tá. Então, sobrepeso é ruim. Essa hora eu falei, puta. Xingou o ref. Conduta, né? Eu continuo magoado com você. Houve falta na jogada. Jogador número 76, ataque, está sem protetor bucal. Time out, time de ataque. Perdeu o time out. Mais um anúncio confuso e uma aplicação de uma falta que não existe. Pelo menos não existe mais. Se você procurar protetor bucal, a primeira R que aparece no livro em relação ao protetor bucal é: se um jogador for detectado sem protetor bucal, ele deve ser retirado de campo. Deve ser retirado e só pode voltar usando o equipamento obrigatório, que é o protetor bucal. Beleza. Deixa rodando aqui o vídeo. Beleza. O ponto aí é o seguinte.
não existe a falta por uso ilegal de equipamento obrigatório, nem a perda de timeout. Só que assim, eu falar, isso está errado, é muito fácil. Então vamos fazer uma situação que, por exemplo, seja cabível, e eu acho que vale o exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Meu referi Pedro Barros está no jogo lá da SPFL. Ele identifica um jogador sem protetor bucal quando restam 14 segundos. Vamos imaginar que a gente tem o play clock. 14 segundos. Aí, o jogador não é um jogador que entrou, então não seria substituição ilegal nem nada, tá? Vamos supor que o número 76 está sem protetor bucal e ele identifica ele saltando 14 segundos quando ele vira para falar com o QB. Ele vai lá, 76, você tem que sair. Por quê? Tô sem protetor bucal. Tá rodando o relógio. Tá rodando o relógio. Tá rodando o relógio. Se nesse momento em que tem a substituição do 76 sair para entrar o 50 na linha com o protetor bucal, o relógio zera, aí você tem uma falta por atraso de jogo. Por quê? Porque o time A não colocou a bola em jogo antes do relógio estourar. Mesma coisa para a defesa. O umpire repara que o número 50 está sem protetor bucal. Ele vai para a bola, pede para segurar o snap e fala, ó, o 50 tem que sair. Aí vai entrar alguém, estourou o relógio, não é culpa do ataque, é culpa da defesa. Sinaliza a Tem uma falta. substituição. Não sinaliza substituição, mas pela defesa não. Pelo ataque sim. Porque o ataque vai ter que substituir e aí a defesa tem que reagir, né? Mas nesse caso da defesa, você fala, ref, segura o snap porque ele tá sem protetor bucal. E se o play clock estoura, você vai dar um atraso de jogo da defesa. Porque a defesa atrasou o ataque a ponto de não colocar a bola em jogo. Mas, Coin, mas se o ataque, um exemplo, tá em no huddle porque tá perdendo o jogo, tá próximo da endzone e tem 2 jogadas ainda, mesmo assim eu deixo o relógio estourar? Eu não tô prejudicando o time do ataque, porque o time de defesa tá sem o protetor bucal, não teria que parar o relógio? Então, bom ponto, tá? Bom ponto. Cara, se você vê que tá, tipo assim, pô, vamos lá. Se você só reparou isso no quarto período, a gente tem um problema grande aí de ninguém ter reparado isso antes. Então, assim, era o meu próximo comentário. Se eu vejo que já tá no fim e tal, cara, o jogo, foda-se, problema dele. A nossa obrigação é reparar. Se a gente não reparou, a gente não vai prejudicar o ataque por causa disso. Mas se for uma situação assim, que dê pra levar e, por exemplo, dê pra parar o jogo sem prejudicar o ataque, aí beleza, tá? Obviamente, se for um cara do ataque, aí você para também. Claro, isso Não, então, é porque assim, eu vou te falar, se os times descobrirem isso, é capaz de alguém criar uma história dentro de campo, entendeu? Dá pra dar uma conduta esportiva nisso, se for Mas intencional. aí eu paro, né? Eu Porque paro isso- o jogo e. Sim, sim. Então, mas é porque isso aí é uma tática injusta de relógio. Então vamos supor o seguinte: o time A, no huddle, eles mandam um jogador sem protetor bucal. Obviamente isso é um cenário de maluco, tá? Mas vamos supor que tem um gênio defensivo que faz isso, para parar o relógio. O que você vai fazer? Você vai parar. E você vê que isso é intencional, né? Esse tipo de situação dá pra ver que é intencional. Senão deixa rolar. Parou. Conduta. E aí meteu uma final de falta pessoal. Conduta desportiva, número tal, defesa, 15 jardas, metade da distância. Você vai parar o relógio e ele só vai voltar no snap. Beleza. Por quê? Porque você é o referi e você vai usar a 343, se eu não me engano, a seu favor. Quem Você manda manda nessa no porra relógio. sou eu. Beleza, então. Exatamente. Tá certo. Aí, só um caso que eu tava pensando, até nessa linha mesmo. Se, tipo, ataque e defesa, enfim, tá substituindo e entra o jogador sem protetor bucal. E aí o snap sai, e aí durante a jogada, um dos árbitros vê que ele tava sem protetor bucal. Deixa seguir e só fala pra ele sair ou dá a falta? Sim. Cara, Deixa seguir. durante a jogada você não tem o que fazer, deixa rolar. Terminou a jogada, bate no ombrinho dele e fala, amigão, sai do campo que você tá sem protetor bucal. Ah, mas não dá a falta. Não tem falta. Ok. Não é uma substituição legal, é um uso legal de equipamento. Só que assim, isso é antes da jogada. Beleza. Se você. Pensando num cenário aqui, seria o seguinte. Só me veio a cabeça a viseira, né? Porque eu acho que qualquer outro equipamento seria. Notável, né? No pré-jogo você fez a conferência, foi nas sidelines, fez o seu pré-jogo correto como manda o livro e tudo normal.
Chega no jogo, você identifica, por exemplo, que o cara simplesmente foi lá e botou uma viseira escura e entrou em jogo. E entrou dentro de campo. Você faria sem dó esse procedimento de uso legal de equipamento num primeiro momento de sair de campo? Ou você já iria direto, por exemplo, para uma conduta por ser uma coisa meio... Sabe, parece que é quase que uma tentativa de dar um balão na arbitragem fazer isso, né? Não estar Não, o equipamento durante a conferência e depois colocar. Eu acho que é demais, sabe? Eu acho que é meio que, tipo assim, como se a gente fosse uma polícia truculenta, sabe? Do tipo, irmão, é só mandar o cara sair, não precisa dar uma porrada nele pra falar que ele é um idiota que tá com a viseira, sabe? Então, assim, viu a viseira? Tipo, irmão, por que você colocou essa viseira depois? Sai, vai lá, tira, quando você tirar, você volta. Ah, não, precisa... Amigo, vai lá, tira, quando você tiver certinho, você volta, tá bom? Cara, é aquele negócio, os caras tentam burlar a gente. Então, vamos fazer o negócio do jeito que eles acabem sofrendo na pele isso. Tipo, ficar uma jogada fora, até tirar a shield, sabe? Então acho que isso aí é até que razoavelmente tranquilo. Essa frase do Guilherme foi muito boa ele ter falado. Os caras tentam burlar a gente, porque isso é uma verdade não só nessa jogada e não só nessa situação de uniforme, equipamento, em relação a tudo. Então, várias vezes o jogador vai chegar pra você e vai fazer uma reclamação absurda, que ele vai tentar usar até um argumento legal, que se você não tiver certo do que você tá fazendo, ele vai te enrolar. E ele vai entrar na tua cabeça. Como diz o Guilherme, ele vai alugar o duplex na tua cabeça. Mas só sobre essa jogada, um detalhe que eu queria lembrar pra todo mundo que é referee. Cara, observa bem que o mano não para pra fazer os anúncios. Isso é horroroso pra gente, pra apresentação do que a gente tá fazendo como referee, entendeu? Tipo, aí aponta pra um lado, aponta pro outro, para, tipo, ele não tá conversando com a câmera, com o público, com quem ele tá anunciando ali. É por isso que a gente tem que parar e fazer a sinalização correta. Então, próximo lance. Não foi essa semana que a gente passou ileso a mecânicas invertidas, tá? Vamos para mais uma semana de mecânicas invertidas. Seguinte, punch, tá? Ele bem posicionado na linha de gol. Primeiro ponto errado aqui. Se o snap é dentro da jarda a 6, o line judge tem que voltar para a linha de gol. O line judge não volta, vai ter o punch. Beleza. Então até ó, retornador. Eu não vi a beanbag. Acho que ele jogou agora. Jogou? Não vi a beanbag no ponto do fim do chute, não. O cara avança, vai dar um salto. Então, vamos voltar aqui para a gente falar sobre mecânica invertida. Tá? Chutou a bola. Vamos lá. Chutou a bola. Headline vem nessa direção, obviamente por fora do campo. Line judge, depois de ter coberto a linha de gol, vai vir nessa direção até o voo da bola terminar. Ou seja, voo da bola, voo da bola, voo da bola, estou indo. No momento que o jogador do time de retorno pega a bola, eu passo a voltar. Por quê? Veja só, isso passou a ser uma mecânica invertida. Ou seja, se eu estou indo na direção do time, da endzone do time B, passo a ir na direção da endzone do time A. Então, ótimo. Vamos lá. Vamos seguir. Beleza. Nesse momento aqui, a mecânica mudou. O que vinha para cá parou de vir para cá. E agora que esse jogador pegou a bola, todos nós vamos nessa direção. Show? Vamos lá, beleza. Bloqueios legais e tal. Ótimo começo de movimentação do side judge. Back judge também se estabelece para ver os bloqueios por trás. Bacana. Back judge ele vai dar uma estacionada, porque ele não vai avançar até lá na frente. Eu não sei onde está a Gica, ela é muito pequena. Pode passar aqui embaixo do. Tá aqui. O cara tá com a mão levantada ali. Isso. Isso. Então, ela tem nessa direção aqui. Perfeito. Esse começo de movimentação é ideal, tá? Nesse momento, veja só. Red Lion
ele começa a vir na direção do cara. Primeiro, muito perigoso. Tá? Primeiro, é muito perigoso. Segundo, que ele descobre a linha de gol. Para em boa posição. Nesse momento, ele deveria estar para cá, mais aberto, porque o cara está claramente ameaçando a lateral. Show. E fica na linha de gol. Só que, nesse momento, não tem ninguém na linha de gol. E cruza o pá. Vamos lá. Referi não estava na linha de gol. Line Judge, salvo por Nossa Senhora da Mecânica, nunca saberemos. Mas, depois, o Red Linesman vem, corre até o pylon e dá o sinal de touchdown. O Coin. Também, né? 29-0, pô. Não importa. Mecânicas tem que ser feito do começo do jogo até o fim do jogo, tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhada no compacto que o Rex fez desse jogo, tem outro ângulo da câmera, tá? dessa jogada, em que mostra de frente e tal, pelo fundo da endzone, como o pessoal da NCAA gosta, né? A endzone view mostra a mecânica de frente sendo feita de forma errônea. Então, veja só. Veja só. Isso aqui, ó. O side ficou um pouco mais para trás, mas isso aqui é o que a gente chama de encaixotar. Só que nesse encaixotamento não tem ninguém na linha de gol. Para mim, se você quiser fazer um paralelo com uma mecânica comum, é como se tivesse o back judge na linha de fundo, side judge e o field judge na jarda 5 e o cara cruzando a linha de gol, saltando por cima do pylon, sabe? Então, faz muita diferença, por exemplo, na concessão de uma pontuação, como nesse caso, tá? Bom, vamos lá. Mais um snap agora um snap dentro da jarda B6. Side judge lá certinho, colocando o pylon nessa situação. E aí, eu acho que ele tá muito longe aqui, tá? Isso rolou lá em Minas também, eu dei um toquezinho na Jéssica, mandou bem de aproximar, acho que o vídeo tá até nessa jogada, nesse estudo. Tá muito longe, tá na diagonal, mas tá longe. Back judge bem posicionado, tá? Algumas vezes, tá, o back judge, ele extrapolava e ia além da hash. Ainda mais quando o play side era do outro lado. E, tipo assim, a jogada ia ser executada do outro lado com mais recebedores, ele tava meio, tipo, ao contrário. Mas essa posição tá boa, tá? Line judge com as mãos no joelho, beleza. A posição do referi é boa. Começou o motion. Começou a jogada, ó. Ninguém foi pra linha de gol. Snap na B5. E aí depois, corrida até o pylon. E aí, é uma coisa que o Pedro Braz começou a fazer mais e tá fazendo bem, tá? Que é, dentro da jarda B5, se os meus wings não lembram que eles têm que ir para a linha de gol, eu vou lembrá-los. Vou chegar. Judge, você na linha de gol. Headline, você na linha de gol. Não esquece, saiu o snap, linha de gol, tá? Sabe, Coin, que esse negócio da sinalização da linha de gol, eu tenho pego bastante jogo de umpire. Cara, o umpire é mestre para poder ver isso. Porque você posiciona a bola, você já olha e você fala, pô, jarda 6. Na hora eu levanto e falo, ó, linhas, de vocês, viu? Não esquece. Ou, tipo, no caso da nossa Mac 5 infernal aqui de São Paulo, né? Tá um pouco mais distante, eu já olho pro back judge, já olho pro back judge, ó, linha de gol é sua, viu? Não esquece. O umpire, ele tem uma posição privilegiada, porque o cara vai colocar a bola e vai levantar e falar, pô, verdade. Opa, galera, não esquece. Inclusive, você me salvou, viu, Sakai? Numa jogada, né? Tá A vendo? primeira jogada foi dentro da linha de 6, e daí teve uma Relato jogada lindo. negativa, né? Saiu da Relato linha de lindo. 6. Tá vendo? Relato lindo, cara. Sei disso. Meus amigos Pedro Braz e Rafael Carlos, depois só corta a parte que o Sakai fala esta infernal mecânica de 5, só pra gente fazer um rios depois, botar no Instagram do grupo de estudos, que não existe. Mas é isso mesmo, tá? O umpire pode dar esse toque também. Cara, qualquer pessoa que faça as pessoas lembrarem que eles têm que ir pra linha de gol, por favor.
Deixa eu só completar a fala do Sakai numa coisa, porque dos jogos que eu tenho visto é uma coisa que tem passado muito batido. Se os wings têm a responsabilidade da linha de gol, você tem que ter noção de que alguém tem que ter responsabilidade sobre a linha de scrimmage. Então, o umpire tem que ficar duplamente ligado se for um passe. Porque se for um passe, ele tem que avançar, porque ele é o cara que vai guardar, por exemplo, se tiver um passe pra frente, se esse passe foi legal ou se foi um passe legal, por exemplo, sabe? Se uma bola cruzou ou não a zona neutra e por aí vai. Então, tem em mente que a responsabilidade da linha de scrimmage, quando os wings estão cobrindo a linha de gol, em jogadas de passe, é do umpire. Então, pensar nessa aproximação para cobrir a linha de scrimmage. Sim. Algo mais que eu esqueci? Parece mesmo. Isso mesmo. E assim, cara, a gente tá falando, eu acho que é um ponto que a gente precisa começar a bater mais na tecla, que é o seguinte. Eu acho, pelo menos, que a gente tem que começar a subir o nível. Tá? A gente já faz esse trabalho semanal e tal. Eu sei que tem uma galera que estuda por conta própria também. A galera do Paraná quase nunca tá aqui no estudo presencial, mas a gente sabe que eles têm um estudo deles, é um estudo bem bacana, um estudo que funciona. Então, porra, super ok. Só que nós precisamos, como árbitros, puxar a nossa comunidade para frente e para cima. O que eu quero dizer com isso? Pô, eu vou pegar o vídeo do meu jogo e vou trocar uma ideia com o Escofano. Fala com ele, pô, o que tu acha disso, disso? O Sakai me manda vídeo, eu mando vídeo pro Sakai. Mando vídeo pro Pedro Barros manda vídeo. Cara, isso faz parte de uma troca de que eleva a gente, a ponto do tipo, olhar o livro de mecânica, o conceito de quando em dúvida, sabe? Eu acho que vai muito por esse ponto. A gente precisa se puxar para cima, porque eu penso muito na nossa condição de árbitro num país que ainda tem um esporte muito amador, sabe? Nós somos muito privilegiados na posição que nós temos e nós temos que retribuir isso à comunidade com a melhor arbitragem possível sempre. Sempre, sabe? Tá 100% dentro do jogo, 100% afim de estar lá. É uma coisa que me mata ver árbitro sem tesão no campo, sabe? Porra, caralho, você tá fazendo uma parada muito foda que é apitar futebol americano, você não tá feliz? Fica feliz, porra. Fica feliz, isso é bom demais. Tu tá com teus amigos, tu tá curtindo um evento maneiro. Porra, isso é bom pra caramba, sabe? Por isso, cara, por mim, apitava um futebol americano todo dia. É bom demais apitar com meus amigos, é bom demais apitar com as pessoas que eu gosto. E, porra, o desafio de apitar é uma parada muito foda. Então, assim, tentar elevar o nível da nossa arbitragem puxando um ao outro pra frente. Então, vamos aqui ter mais um kickoff. Braço levantado. Posso complementar esse seu comentário, Guilherme? Porra. Eu tô guardando isso desde que a gente começou com a história do mas tava 41-0, tava 29-0, tudo mais. Uma coisa que eu quero falar com vocês é em relação ao gerenciamento de imagem geral da arbitragem. Não só da gente enquanto arbitragem nacional, mas enquanto arbitragem estadual. Por exemplo, esses vídeos até agora que a gente assistiu foram todos eles do mesmo jogo. Quando a gente fala sobre erro de arbitragem, uma coisa é você ter um erro gigantesco, marcante, individual, por exemplo, numa final de campeonato. Aquele erro vai te marcar. As pessoas vão lembrar daquele erro. Vão lembrar que o Jean cometeu um erro horroroso numa final de campeonato. Isso está me marcando. Num jogo desses, de 49-0, 50-0, quando você tem uma quantidade tão grande de erros como a gente está vendo até agora, é o típico erro que ele não marca um árbitro, ele marca a arbitragem inteira daquele estado. Porque mesmo num jogo de 49-0, você não vai ter aquele momento chave de dizer assim, eu perdi o jogo por causa desse erro. Mas você tem uma sequência de erros tão grande que faz com que os dois times comecem a falar assim, porra, a arbitragem daqui é foda, né? Caralho, os caras são ruins. Os caras erram muito. Viu tal jogo? Entendeu? Eu não sei se vocês conseguiram captar o que eu tô querendo passar, mas é exatamente levando em conta por essa história de baixar a guarda num jogo que, porra, tá um sacode enorme. Quando a gente abaixa a guarda, a gente tá expondo. Um ditado muito velho da minha avó, né? Quem muito abaixa mostra a bunda. Quando a gente tá abrindo tantas concessões e se expondo tanto, a gente tá vendendo uma imagem que a gente não quer vender. E aí, a arbitragem daquele jogo, daquele estado, é uma arbitragem ruim. Entendeu? E muitos centros no Brasil acabam levando essa alcunha de porque a arbitragem do lugar tal é ruim, por uma sequência
de jogos que eles não são decididos por um ponto-chave, mas que tem uma série de chamadas ruins. E muitas vezes não foram ruins de verdade, mas foram ruins porque o cara se sentiu prejudicado, porque numa chamada ruim ele viu um erro de um outro jogo, de um outro momento. Enfim, filosofei aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Jean, ouso dizer que esse foi um dos melhores comentários que você já fez no grupo de estudos. Foi muito bom mesmo, de verdade. Lembrei do Keith falando do Jackson 5, né? Ele comentou que o referee, por vezes, é o Michael Jackson, né? Mas a equipe é o papel ali do Jackson 5. Então todo mundo tem que fazer o trabalho na moral pro referee parecer bem, né? Look good, assim. É que todo mundo tem que contribuir pra equipe, né? Bom, agora esse lance, ó. Nem todo mundo levanta a mão. Beleza. O ponto aqui é o seguinte, primeira coisa. Quem está olhando para a linha aqui? Live não está olhando. F está olhando o retornador, mas lá em diante salvo pela Nossa Senhora da Mecânica. Beleza. Vamos lá. Começa o retorno e tem esse handoff para trás. O handoff para trás é válido. E é importante que eu referi, por ser o cara que está vendo isso de um ângulo bom, ou os wings façam o sinal de que a entrega foi para trás. Por quê? Porque se essa entrega não foi para trás, vai ser uma falta. Passe legal para frente. Porque handoffs, aquele handoff para frente, ele só é permitido quando ele acontece atrás da zona neutra. E essa é uma jogada sem zona neutra. Aqui que não tem zona neutra, né? Então, ficar ligado que isso pode ser um passe ilegal para frente se for executado para frente, tá? E outra coisa, aqui também não tem o fair catch, né? Nesse caso não envolve momento, porque ele só completa já dentro da endzone, mas é só importância de ficar ligado. Porque foi numa dessa de não olhar a linha de gol que eu tomei na bunda lá em Santa Catarina, porque o cara faz o passe legal pra frente dentro da endzone e a jogada se torna touchdown, ou seja, de -2 os caras fizeram +7 e eu consegui um incrível déficit de +9 numa jogada. Tem o retorno, handoff para trás, feito corretamente, ações, nenhuma falta na jogada, o capacete saiu, o cara se movimentou só, ele não participou da jogada, então sem falta por participação contínua e legal. Sinal de timeout, cara, ninguém dá. Estamos falando de algo básico, sinal de timeout, ninguém dá. E tá 16-0 o jogo, começo do segundo quarto. Pra ser justo, a Gianni faz o sinal, só para ser justo. Gianni. Sim, só Gianni. Colin Gianni. Já, se seguisse os ensinamentos do Gênesis lá no grupo, eu sabia. Colin Gianni. Sim. Boa. Ainda é dia. Vamos lá. Essa jogada aqui não tem falta, tá? Mas eu só queria pontuar algumas coisas, por exemplo, como postura. Você vai ver que o side judge, ele vai ficar tipo, com a mão assim na cintura, tipo, como é que é? O Pocoyo do Vai Pra Onde? Botou as duas mãos na cintura, assim, tipo... Pocoyo. Tipo, as duas mãos na cintura, jogada rolando. Me passa uma imagem muito ruim, apesar de um posicionamento muito bom, tá? E é o seguinte... a intensidade do Rex na execução da jogada, que esse cara já vai direto no bloqueio. Esse cara no bloqueio, ó, e antes do cara receber a bola, os caras já estão bloqueando. E ele recebe essa bola atrás da zona neutra. Então, não existe falta por interferência de passe nesse lance, porque o passe foi atrás da zona neutra e só existe interferência de passe de ataque se o passe for legal além da zona neutra, tá? Então, sem falta nesse caso. Só que o meu ponto é o seguinte: depois, aqui, por exemplo, a gente precisa muito da ajuda do back judge nesse bloqueio aqui, tá? Porque a responsabilidade do side judge é a linha de gol, tá? E ele tá olhando o carregador de bola que vai ameaçar a linha de gol em breve. Tá? Então a gente precisa da ajuda do back judge nesse bloqueio aqui, porque ele é um bloqueio que está acontecendo de forma bem intensa. Tá? E a gente tentar manter a legalidade desse bloqueio na jogada.
Show de bola. Meu back judge não fazendo esse sinal de TD lá na linha de fundo também é sacanagem. Vamos para mais um. Vamos lá. Sempre fala disso, finalmente vai ter um vídeo disso, né? Um snap ruim nessa jogada. O árbitro que deve recuar. O line judge ou o head linesman? O que tá do lado contrário é o Red para poder ajudar a ter uma visão melhor. Perfeito. Então vai ser o head linesman que o ref tá aqui. Ele fica, o line judge fica. A gente começa a dar uma recuadinha de leve e tal. Beleza, voltou a marcar o spot. Então, só para lembrar o seguinte, se você é wing e você está do lado oposto ao referee, sabe que se tiver um snap ruim, você tem que voltar, porque aí você vai fazer esse encaixotamento com o seu referee, ó. Tá? Esse cara vai continuar mantendo a linha de gol para ver se o chute vai cruzar a zona neutra ou não. E aí o árbitro do lado oposto ao referee vai voltar. Uma coisa que eu achei engraçado no jogo do Rex, não sei se vocês repararam, que é o seguinte, para não ficar injusto com as placas de publicidade do lado de lá, o Rex colocou a coaching box de 30 a 30. Então ficou um negócio meio tipo... Ficou bacana, mas... É bom que ninguém vai cobrir as placas de publicidade, né? Então, show de bola. Vamos para mais uma. Tonks, né? Ninguém vai... As propagandas estão lá. Perfeito. Pegaram o futebol americano, a palavra americano, e pegaram bem o espírito da coisa, né? Finalmente, né? Finalmente, o espírito do americano aí, propaganda. Vamos lá. Time A tá fazendo, substituiu, né? Aquele jeito bem brazuca de substituir. Então, você vê que o Gunner lá na ponta tá mexendo, os caras estão mexendo. E tipo, o time A ainda tá todo mexendo na hora do snap, sabe? Então, acontece um snap e tem o punch. Vou botar o som. Flag lá do outro lado do campo, uma flag, duas na verdade, a gente tá vendo aqui pela parte da narração. Vamos ver agora qual vai ser. Aquela merda. Nós sabemos que quando o ataque não para totalmente por um segundo, nós temos um shift ilegal que é convertido em false start. Ou seja, não era para ter acontecido a jogada. Olha o que acontece durante a jogada. A decisão da arbitragem. O pai também tem uma flag. A arbitragem ainda se decidindo ali, conversando para ver qual vai ser a falta aplicada. Vamos ver qual é a decisão dos árbitros. A dúvida pode ser que quem lançou a flag tem que esperar ver aquela gente punch, repetiu o punch. A decisão está sendo feita pelo YouTube do Timbo Rap, a arbitragem decidiu. Minuto 40. A falta aplicada. Lembrando que essa transmissão está sendo feita pelo YouTube do Timbo Rex e a galera vai poder participar daqui a pouquinho com a gente, hein? Ô, Coin, tá na hora de você aprender a cortar o vídeo, hein? A editar esse vídeo. Sei. Mas eu sou vagabundo demais e meu jeito acomodado me faz cortar o vídeo do mesmo jeito há muito tempo. Não, pô, dá a desculpa que é pra mostrar a demora da arbitragem de... Podia ser menor, né? Pô, rolando. Saída falsa, número 34, ataque. Após o apito, mão na face mask, número 6, ataque. Vamos lá. Agora o ponto crucial. Aumente o som do seu computador. 20 jardas. Vamos lá. A gente tem o false start. A gente tem em bola morta uma face mask após o apito. Só que o punch ocorre. E só existe a falta do 6 porque teve jogada. Então não é que teve um apito. Entende? Então a gente teve. Lembra que a gente falou no começo do estudo? Pô, tomar cuidado com as ações que podem ocorrer por causa de um apito, por uma falta que não foi morta. Tá aí. Pode ter sido um shift. Legal, converte false start.
Mata a jogada na hora. Vamos lá. 2 minutos e 11. Conduzir isso. 2 minutos. Então, ó, bota aí. 2 minutos nessa, 2 minutos no touchback, 2 minutos no safety. 6 minutos. Coisas que poderiam tranquilamente não ter acontecido. Tranquilamente não ter acontecido. E assim, 20 jardas de penalidade. Cara, não existe 20 jardas de penalidade. O correto é você falar. Um false start, uma falta pessoal após jogar, você vai falar. Saída falsa, ataque. Já tá bad de marcar isso em bola viva, mas tudo bem. Saída falsa, ataque. Após a ação, falta pessoal, se mexe, brutal, late hit, o que você quiser falar. Ambas as penalidades serão aplicadas em primeira descida. Não expõe 20 jardas, porque não existe 20 jardas. Tá? Porque não são 20 jardas de penalidade. Vai aplicar 5 mais 15. Então são faltas aplicadas em ordem de ocorrência. Tá? O Coen, é que, mano, tá dando nó. Porque, cara, esquece o false start por um segundo. Essa face mask, ela pode ser aplicada para SK. Foi do time A. Foi do time A, não, tudo bem. Tem PSK do time A. Hã? Tem PSK do time A. Poderia ser Não após foi a jogada por jogada? 6-3-13. Não foi após a jogada? Não, então, na verdade foi durante a jogada. Foi durante... Porque a jogada não foi morta. Você faz o negócio errado. Complica toda a aplicação. Vamos lá. Finge que não teve false start. Isso poderia ser ou 15 jardas e repete o chute, tá? Ou 15 jardas do próximo ponto. Então, isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Então, mas não é PSK. Não, tudo bem, mas tudo bem. Eu falei PSK porque, bom, enfim, você poderia aplicar essas 15 jardas do próximo ponto. Poderia. Só que eles mataram antes por causa do false start em bola viva, em tese. Entendeu? Eles mataram na hora, aí eles meio que deram a falta em bola viva. Só que se você tá aplicando o false start como se fosse bola viva, eles poderiam declinar o false start, que seria a coisa mais ridícula do mundo, mas já que eles deram falta em bola viva. Não, então, aí é que tá foda. Eles não deram essa opção pra não ter o false start. Pra não falar que não teve o false start, entendeu? Porque mais confuso ainda você declinar o false start. Como é que ele declinou? Como é que ele declinou o false start e a jogada aconteceu e depois ele declinou o false start? É mais confuso do que você aplicar os dois. Pô, também pensa o segundo, né? Dá uma formação ilegal, fala que foi motion ilegal, sei lá. Cara, eu sou 100% a favor de, numa situação dessa, da motion ilegal. Realmente é um motion ilegal. Shift ilegal. Sim, é um shift legal. Mas anuncia como motion, que não tem problema. Sim, exatamente. Perfeito. Bom, vamos para a próxima. Agora já é jogo do Pedro Braz. Eu gosto muito disso aqui lá em Minas, que é 4ª para 0,9. Não vou colocar o som porque eu também. De fora precisando macetar no relógio. Interceptação. Retorno. Coloquei legal pro lado cego. Retorno. Gostei, tá? Gostei. Parado do que o Cristo Redentor, olha lá. Que isso, nem mexeu. Linda mecânica invertida, mas temos pontos a considerar aqui, hein? Vamos lá. Show de bola. Vamos falar mais uma vez de mecânica invertida. Cara, eu preciso do meu side judge avançar. Preciso. Da mesma forma que eu preciso da minha field judge avançando. Então vamos lá. Retorno. Headlinesman, não titubeia. Direto linha de gol. Direto linha de gol. Mas o retorno, direto linha de gol. Se alguém tiver que marcar esse spot aqui, que seja os Deep Wings, tá? E aqui, ó, esse jogador vai fazer um bloqueio legal pelo lado cego, muito bem chamado pelo nosso amigo Pedro Augusto.
Beleza. Completamente desnecessário, para variar. Exatamente. Rolou uma pick six de sacanagem, assim. Sacanagem. O Aaron Judge bem posicionado. E aí você vai ver que ele vai começa, ele faz a leitura, e aí você vai ver que ele vai fazer o sinal de timeout, mas depois ele faz o sinal de touchdown, mas depois ele faz o sinal de timeout quando ele vê que tem a flag. Cego, Cruzeiro. Quando a interceptação, e aqui agora a gente pode falar que o Cruzeiro colocou a mão na taça. Volta pessoa, ok pelo lado cego, Cruzeiro. 15 yards para Haddad, ficar do ponto da falta. Primeira descida do Cruzeiro, número 23. Show. Aí foi. O Pedrão usou o transitivo direto, né? Colocou o número no fim do. Colocou o número do fim do anúncio. Isso acontece. A única coisa que eu adicionaria, que Pedrão, foi a mecânica de anúncio após... invertida. Isso foi boa. A única coisa que eu colocaria nesse anúncio é após a interceptação. Não dá margem de achar que vai repetir a descida. Esse negócio foi até que eu falei com você, que teve, nesse jogo, eu acho que eu não sei bem, só que faltou após a interceptação, os prefixos de onde aconteceu a jogada. Sim, e vou te falar. Não sei se eu ouvi errado, desculpa, mas ele falou bloqueio pelo lado cego, certo? Seria bloqueio ilegal pelo lado cego. Agora eu não lembro. Se seria. Foi mal, eu só Falou legal. um anúncio, desculpa. 15 yards para Haddad, ficar do ponto da falta. E aqui agora a gente pode falar que o Cruzeiro colocou a mão na taça. Volta pessoa, ok pelo lado cego, Cruzeiro. Só coloquei pelo lado cego. Cara, engraçado que vai ter um vídeo que é muito bom do Pedrão. Na hora que ele foi anunciar isso no campo, caralho, eu vou te falar que eu gargalhei, tá? Porque ele vai dar uma travadinha, assim, sai da... Depois ele continua o anúncio, cara. Sensacional. Tá por vir. Vamos pra próxima. Rapidinho, uma duvidazinha rápida aqui. Oi? O line aí, no caso, esse sinal que ele faz, o timeout primeiro e depois o TD, tá correto isso? Não, ele fez o sinal de TD, porque ele não tinha visto a flag no campo, e depois ele deu o sinal de timeout. Se TD não tem depois flag... timeout. Mas ele só deu... Se ele tivesse visto a flag direto, aí ele dá o sinal de timeout direto. Não dá TD depois de timeout, não. Tá? Beleza. Valeu. Beleza. Vamos lá, kickoff. Só o backpedal do Brunão, pra vocês admirarem um pouquinho. Prende aí, Pedro. Brunão foi muito bem bem a parte esse jogo. física ainda. Não é esse Pedro, Pedro Barros. O pessoal gosta de criticar mesmo, velho, foda. Mano, Inclusive, assume, você não sabe fazer backpedal. Acabou. E só pra lembrar que o Pedro Braz, depois que acabou a final, ele tava hypado, né? Eu falei, pô, parabéns, hein? Aquele jogo foi muito bom. Ele, ih, meu irmão, sai pra lá, que é Pedro Braz, não é Pedro Barros, não. Eu falei, que isso? Palavras fortes. Ô, Pedrão, backpedal é bom até pra aquecer, cara, pré-jogo. Pode fazer tranquilo. Não direciona muita palavra pra ele não, Jansen. Daqui a pouco ele vai falar que ele quer outra coisa de você. Fotos. Meu negócio com ele já é fechado, já desde o início do ano, desde a reunião no Rio de Janeiro. Então tá garantido, hein, Pedrão? Kickoff. Vou botar em cima da parada, né? Ela vai sair pela lateral. A Judge muito bem, chega, joga a flag no lugar onde ela sai. E aí, o Pedrão faz uma parada que é muito boa, que é aquela questão de aplicações óbvias, tá? Falando nisso, a esposa mandou um abraço pra ele, né? Hoje... Campo de 50 jardas, então é óbvio que o cara vai colocar a bola na 35. Eu só fazer um parênteses nesse jogo, que foi muito engraçado, que a gente chegou lá, aí os caras do Imperador vieram falar comigo e falou, pô, cara, tu sabe marcar campo? Aí eu, cara, não sei não. O que tu tem de dúvida aí? Não, é que o livro de regras, achei isso genial. Eu falei, cara, essa endzone tá muito pequena. Se eu voltar aqui no vídeo, você vai ver que a endzone tá muito pequena. Qual é a endzone? Muito pequena. Eu falei assim, cara, a endzone tá pequena, quantas jardas tem aí? Ele, 7. Aí eu, 7 jardas inteiras?
Aí ele, não, 7 jardas e Faf. Mas tá menor que a da I5, tá com 74. Aí eu falei assim, gente, vai ser um jogo 0-0, né? Porque tem muito campo e pouca endzone pra pontuar. Aí ele falou assim, não, o livro de regras diz que você pode diminuir o campo. Aí eu falei assim, a menos da jarda de Faf, se... Aí eu, se o quê? Aí eu, se extremamente necessário. Aí eu, era extremamente necessário? Aí ele parou ali. Não era. Falei, realmente, né? Agora ficou um campo de 100 jardas de jarda cheia, de 91. Tá com espirra, PH. Falando nisso, a esposa mandou um abraço pra ele, né? Hoje é dia dos namorados. Quem está em casa, valorize a sua companheira, o seu companheiro. E pra quem tá longe, né, num dia de futebol americano, você manda um abraço. Como eu sou mais largado que obra de governo, pra mim tanto faz, tanto fez. Procedimento legal de chute, ataque. A bola será colocada a 30 jardas do ponto do kickoff, primeira descida, Imperadores. Saviotti. Que o Pedrão tá malhando o bumbum. Esse bumbum não é da calça. Tá? Então você vê que já tá tendo um grande ganho físico do nosso físico Pedro Braz. Mas a única coisa que eu acho que eu mudaria é já falar, cara, a bola vai ser posicionada na jarda 35, primeira descida. Mas o anúncio tá muito bom. E aqui, E o touchdown espetacular. para você ver que foi endêmico nesse fim de semana, os shifts ilegais que se convertem em falso start em bola viva, em bola morta. Em bola morta não teve, foi só os em bola viva. Você vê que o Cruzeiro tá mexendo. Agora o Imperadores ameaçou a blitz, mas recuou o linebacker. Esse cara, quando ele tá descendo, isso ainda é um shift, tá? A bola sai, tem a flag. E teve um hold durante o chute. Houveram 2 faltas na jogada. Saída falta. Bom pra caralho isso. Nunca fizeram a falta de 1 segundo. Recua 5 jardas, repete o drive. Nossa Senhora da Mecânica tocou no braço do Pedrão e falou, não fala o do holding. Não fala. Tu sabe que quarta-feira vai ter aquela porra daquele estudo. Não fala que teve o holding na bola morta, por favor. Aí ele falou das 2 faltas, mas só anunciou uma. Beleza, aplicou a penalidade, repetiram o chute. Depois eles acertaram o extra point, mesmo que o kicker do Cruzeiro é um cavalo. E aí rolou legal. Como eu falei, eu só aceito vídeos de comigo errando, não aceito vídeos comigo acertando. Mas. Não retire esse vídeo da playlist, né? Mas foi o que aconteceu. Tipo, só dá pra aparecer que até tava comentando no outro vídeo. Eu fiquei assim, eu acho que eles não pararam por 1 segundo. Aí tanto que eu até fui conversar com o meu linha, aí ele falou, eles vão parar por 1 segundo. Aí quando eu tava anunciando, eu falei assim, Aí eu falei, eu não posso uma saída falsa em bola viva e não ter matado a jogada. Eu só desconsiderei a falta do holding depois, porque não era pra ela ter acontecido. Foi aí que aconteceu minha tela azul durante o anúncio. Sim, isso é foda, né, cara? Bom, vamos agora pro próximo vídeo. Esse aqui, cara, foi uma jogada de bug, tá? Você vê, cara, aquela questão que eu falo pra vocês da diagonal com o pylon. A posição tá boa, mas, cara, fica mais perto, tá? Por causa disso aqui, ó. Se você tá perto do pylon, o pylon ameaçou a lateral, só vai fazer isso aqui, ó. Tuque. Se o pylon... Pera aí. Ajeitar aqui as configurações. Se ameaçou a linha de gol, só vai fazer isso aqui, ó. Tu olhou, tá? Então, pode ficar mais perto do pylon nessa diagonal aí, porque não tem muito risco, não. Não, uma dica que eu dou é encosta no pylon, dá um bom passo para trás. Não precisa ser um passo, tipo, um pulo. Não, dá um passo bom para trás que você já tá numa posição boa para movimentar tanto para um lado como para o outro. Com backpedal ou não? Hã? Mas com backpedal alguém não vai conseguir fazer, né? Caralho, os caras não prestam nesse grupo, velho. Gratuito. Mecânica de voadora muito bem executada, parabéns. Aqui vocês vão ver que tem o snap dentro da jarda B5 e nenhum dos 2 arcos, quando começa a jogada, vai para a linha de gol. Aí o line identifica e volta para a linha de gol, tá? E aqui, agora eu vou deixar a jogada rolar, que vocês vão ver quão caótica essa jogada pode ser.
deu tela azul na hora. Aí ele faz tipo sinal de passe incompleto, depois sinal de varrida. Mas depois ele para e fala assim, não, peraí, o spot é aqui e tal. A chamada foi certa, tá? Porque não foi TD. Você vai ver que pela Coin and Zeca Cam, ó, eu aqui com a minha câmera. Seguinte, o meu ponto aqui, cara, é muito pela segurança também. Cara, identificou que o cara tá vindo, vem pra trás, cara, vem pra trás. Não precisa fazer esse negócio de ficar colado no pylon. Recua, porque você vai ver que o line judge, ele entra na end zone e ele não tem mais o ângulo da linha de gol, tá? Ó, nesse momento, ele não sabe se a bola passou por cima do pylon ou não, porque ele tá pensando primeiro em se proteger. Então, você vai ver também outro detalhe, ó. E até para se proteger, ele espera muito em cima para se movimentar. Eu sei que é um detalhe, mas olha a diferença de espaçamento dessa placa, da placa lá de cima, da linha de gol, pro pylon, para essa aqui de baixo. Eu falei com a field judge e falei assim, olha, traz essa placa mais para trás para você ter mais espaço para trabalhar. Quem coloca as placas no campo não sabe que o árbitro ou árbitra precisa desse espaço para trabalhar. Tá? Então assim, cara, vai, coloca essa placa lá para trás, pra você ter o espaço para trabalhar, porque você, cara, toda semana a gente vê um árbitro ou árbitra pisando nessa placa, porque não colocou a placa para trás. Tá? Nesse jogo mesmo teve, então assim, tomar cuidado em relação a isso. Para jogo do Marcos. Respira, galera, jogo do Marcos. Aí, vamos. Até gelei, moleque, até gelei. Vamos lá. Calma, calma. Semana que vem vai ser jogo do Marcos e do Coin. Vai lá. É basicamente o arauto do catastrofismo esse jogo, né? Nota para essa pintura de campo, nota 10. Tá meio grafitada. Bom, vamos lá. Quarta para meia jarda. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente. Este sinal aqui, ele não é só para linha de gol. Ele é para linhas importantes. Ou seja, nesse tipo de jogada, você pode chamar e falar com o seu wing, vamos para a linha necessária. Por quê? Porque nós temos que ter uma visão se essa bola não cruzou o plano da primeira descida. Tá? Então vamos à jogada. QB faz um motion para frente, faz um sneak. Aí o pessoal assim, pô, matou muito cedo, matou muito tarde. Cara, eu apoio a chamada de campo de ter matado essa jogada. O simples fato que o avanço dele foi interrompido aqui, ó. Depois que ele mata, o cara vai e consegue. E o próprio manual de mecânica fala, se ele tiver mano a mano com um cara, deixa rolar. Só que tem um cara embaixo, um cara em cima, o avanço dele é interrompido. Pela visão do Red Lineman, cara, e usando o manual de mecânica, eu acho super correto a matar essa jogada. Eu queria a opinião de vocês. Não tem sem som. Tem um replay mais de perto, eu acho. Tem um cara embaixo, um cara em cima, o avanço é interrompido depois que o Arthur matou que ele consegue. Alguém acha que devia deixar rolar? Queria ouvir opiniões. Eu consigo entender matar, mas eu esperaria, cara. Nessa situação eu não vejo duas coisas que eu vejo. Eu não vejo um risco imediato ao carregador da bola. Né? Tudo bem, eu não preciso esperar ele estar em risco para parar a jogada, eu sei disso. Mas, cara... É pro ataque. É pro ataque. Até o cara conseguir a primeira descida, deixa rolar. Não é questão disso. Até a bola estar realmente morta. Até a situação que ele estiver com o joelho no chão, coisa do tipo. A segunda é pela circunstância do jogo, cara. Circunstância da jogada, no caso. Não do jogo. Mas 4-1, cara, o problema de você matar cedo é justamente isso. Você pode, numa situação que mesmo que é 2 contra 1,
o cara conseguir avançar a jarda no meio segundo seguinte ao você apitar. E aí, Eu acho que não tinha iminência de um contato mais forte. O É que 28 assim, tá a parado iminência do, olhando. é que a Não iminência faz do nada. É porque contato não é. Não é sobre dar merda. É. Não é sobre dar merda. É sobre o avanço ser interrompido por mais de uma pessoa. Ele para de avançar tendo um cara embaixo e um cara em cima. Se você abraçar o livro de mecânica nesse ponto, cara, tá 100% certo. Ele para de ter o avanço dele. E aí, quando apita, ele consegue. Eu super entendo o ponto do Sakai. Talvez tenha sido um Mas timing eu não muito acho errado curto. ter matado, assim. Eu não acho Sim, errado ter sim. matado. Eu acho que tanto porque faz o que é um timing acontecesse curto, antes da né? jogada. Sim. Entendeu? Ele É, tá na verdade, forçando, ó. na Ele tá verdade, fazendo força e tá fazendo força, ó. Entendeu? Ele tá fazendo força, mas. Eu até mandei pro Marcos hoje. Deixa eu te mostrar aqui. É assim, eu acho que o que é chave não nessa jogada, mas na situação, é a questão de domínio. Eu não acho que esse corredor da bola foi dominado. Ele não está dominado, né? Ele está ali brigando pela jarda ainda. Então, se ele não está dominado, mesmo que tenha 2 jogadores em cima dele, ele não está dominado, ele não está dominado, cara. Senão, se você parar para pensar, tipo, por exemplo, imagina que seja um corredor de bola gigante, o cara com 2 metros, 150 quilos. Aí tem 2 caras, um em cima e um embaixo, mas tipo, você vai falar que ele tá dominado? Não sei, pode ser que não. Dica de porque, ouro, assim, dica de ouro, tá? Não tá escrito em lugar nenhum isso, mas eu acho que ajuda. Mentalmente conta 1 segundo do cara dominado. No seu julgamento, o cara tá dominado, conta 1 segundo mentalmente. Apita. Sim. Mas é que esse é o ponto. Pra mim, nessa jogada, eu não. Pela câmera mais próxima, essa câmera longe é muito difícil de ver. Mas pela câmera mais próxima, pra mim, ele não chega a estar dominado. O cara que tá na perna dele, ele tá segurando uma perna, mas você vê que é tão fraco a segurada na perna que o cara se solta. É porque, na verdade, a gente está usando o termo errado. Nós dois usamos o termo errado. A gente usou o termo dominado, quando, na verdade, o termo correto é cessar o avanço. Quando ele não tem mais avanço. O manual fala assim: se o carregador de bola está sendo segurado por um jogador apenas, a bola ainda está viva. Se está sendo segurado por 2 ou mais, o avanço foi parado. Não ficou em dúvida, tá? Se mata ou não a jogada. A sessão de ficou em dúvida. Cara, assim, eu super apoio a chamada de campo, mesmo achando que o timing desse segundo avanço foi curto, tá? Você vê que o cara realmente estava tentando se desvencilhar e tal. Acho que foi curto, mas eu acho que foi boa chamada. O problema. Foi o que eu falei, eu não acho ruim a chamada. Mas Sim, eu sim. veria também, se deixasse rolar, também não acharia ruim. Eu concordo com o Sakai nessa. Eu acho que essa é a típica situação onde a única pessoa que vai reclamar é o cara que não conseguiu a primeira descida. Mas eu acho que as duas leituras estão corretas. Eu acho que aí teria reclamação de qualquer jeito. O time que conseguiu não avançar e se deixa seguir o time que, né, ia reclamar o time defensor que parou o cara, em teoria, ele ia reclamar igual. Reclamação ia acontecer nessa jogada. Quando tem 2 caras pendurados, já é uma fração de segundo para acontecer uma lesão, alguma coisa assim. Dá para diminuir essa fração de esperar um pouco mais. Mas assim, é muito rápido também. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente também é o seguinte: o pessoal em Brasília, e aí é o que eu tenho acompanhado assim desde o ano passado, sabe? Existe uma cultura de reclamação lá, que é uma reclamação assim: não importa o que aconteça, a gente vai reclamar de alguma coisa, sabe? Não tô falando que não existem erros, a gente viu nos outros estudos que tiveram erros e tal, só que é uma parada assim, que às vezes ele passa do razoável, sabe? Do tipo, tudo vai ser reclamado, por exemplo, sabe? Só Até um o que, adendo. até o que não influencia no jogo. Só um adendo no que você disse, ô Guilherme. Não é uma cultura de Brasília, é uma cultura do Centro-Oeste como um todo. Tá, eu não conheço o resto da cultura do Centro-Oeste, mas imagino que possa realmente ser isso. É uma parada que eu acho que tá passando do razoável, sabe? Do tipo, ficar enchendo o saco do Marcos depois do jogo, mandando mensagem, falando tipo, isso. Cara,
faz um e-mail, reclama com a federação e tal, e senta pra conversar. Tipo, ficar nessa bateção de tecla, tipo, erraram de novo, tá complicado, que não sei o que, tipo, eu super entendo que a arbitragem tem que melhorar em todo o país. Não é uma questão regional, é no país inteiro. Mas eu acho que a gente tem que fazer as paradas do jeito certo, sabe? Me fala quais são os pontos que tem que melhorar, que o pessoal tá reclamando. Vamos sentar e vamos ajustar isso, entendeu? Marquito. Só para complementar, Coin, desculpa até te interromper. Eu procuro ter aqui em Brasília e no Goiás, né? O pessoal também, o apito lá, sou responsável por lá também. De abrir o diálogo com os times, que era uma coisa que o Renan tentava fazer e que eu tô tentando dar continuidade. Só que o problema talvez seja de fato eu dar a mão e os caras querer o braço, entendeu? Tipo, eu estou aberto, eu sempre falo pros times, dou palestra pros caras de graça de mudança de regra, disso, daquilo, me mandam pergunta durante a pré-temporada, alguns times me mandaram perguntas e tal. Então eu quero ter esse diálogo. Só que o problema é quando esse diálogo, ele passa, como você falou, ele passa do razoável e, pô, todo jogo, depois de todo jogo, dos dois times, eu vou lá e começo a receber um monte de coisa. Então, assim, aí eu não quero fechar a porta pros times, tá? Essa porta aí que o Renan abriu, que eu quero tentar manter aberta. Mas confesso que é muito difícil, tá? É muito desgastante, assim, manter esse relacionamento num espectro, assim, saudável, sabe? Mas é isso, e eu acabo respondendo, acabo me sobrecarregando às vezes, justamente para não só simplesmente dar uma resposta curta, tipo, manda no e-mail e pronto, sabe? Mas Sim. continuar do nível que tá, tem que ser o jeito. Marcão, pensa como se fosse um relacionamento, como qualquer relacionamento da sua vida. Você que impõe o limite. Você que diz até onde o cara vai. Eu ia falar pra tu tomar cuidado, Jean, com a tua comparação que o cara acabou de saber que vai ser pai, né? Então tem que tomar cuidado com as relações que ele vai fazer com as relações dele, né? Mas aqui, Só mais uma coisa para encerrar, para reforçar o que o Marcos falou. O problema, tanto Brasília quanto Mato Grosso do Sul eu não consigo falar porque eu não sei quem que é o representante de lá. Mas o problema que eu vejo em Brasília é o mesmo que eu vejo no Mato Grosso. O problema é que se leva muito para a pessoa do árbitro. O Marcos vai dizer o que eu disse, que é sempre é sempre o Marcos, é sempre o Xian, é sempre o Humberto, é sempre o Bruce, é sempre o fulano. Cara, é levado para sempre a pessoa do árbitro. Não é a arbitragem, é sempre a pessoa do árbitro. É sempre o Xian que quer me prejudicar. É sempre o Humberto que quer me prejudicar. Cara, isso aí, na moral, isso é uma coisa que não vai mudar e que eu, por exemplo, sei que o Marcos está passando, estou passando por isso nos últimos 6 anos, que, sendo bem sincero, me fez desanimar de tentar, por exemplo, eu fazia isso que o Marcos fazia. Não tenho mais ânimo para fazer, não. O cara que se sentir prejudicado, mande e-mail para o Jean, mande e-mail para a federação e boa. Não vou me estressar mais com isso, não. E só para concluir, agora a gente fala muito dos times, né? Eu acho que a arbitragem tem que valorizar muito também o trabalho que o Marcos faz, de tentar puxar a galera, porque na arbitragem, galera, e isso também vale para todos os estados, são 7 árbitros lá, né? Árbitros e árbitras. Tá todo mundo ganhando o mesmo cachê. Então todo mundo tem que ter uma dedicação. Não tô falando uma dedicação exemplar, não. Estudar pra cacete, deixar de fazer coisa pra estudar, pra ver jogo. Não precisa fazer isso. Cara, você tem responsabilidade com o serviço que é prestado também, tá? Botar a cara, estudar, fazer estudo, ler o livro de regras, ler o livro de mecânica e participar mais da vida ativa da arbitragem, porque a gente sabe que o serviço que a gente presta é um serviço delicado. É um serviço delicado. E tem que ser feito da melhor forma possível sempre. Show? Ô Coen, só queria voltar pra jogada. Uma coisa que eu tava vendo aqui, que você deixou no loop, e aí eu tenho uma coisa que eu queria comentar e uma coisa que eu queria perguntar. Uma que só o Marcos fez sinal de timeout, né? Acho que é um comentário válido de lembrar, galera, a quarta descida. Se foi convertido ou não, se chegou na linha necessária ou não importa. Você vai dar o timeout de um jeito ou de outro. Ou porque foi primeira descida do time A, ou porque turnover on downs e vai ser primeira descida do time B. Então, sinal de timeout pós quarta descida é automático, né? Uma coisa que eu não vi, e aí
uma coisa que eu penso, não sei se acho que o livro de mecânica não chega a falar isso, mas se fala, eu não lembro. O que eu faria? Eu colocaria a mão na bola do Redlines e falei, cara, coloca essa bola no ponto de fim de corrida. E aí, olha, por mais que seja óbvio que não vai dar primeira descida, porque o que acontece? Fica essa confusão e, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo. Bota a bola no chão, chega o referee, dá aquela olhada, mesmo que seja uma jarda cheia. E aí você fala, ó, não chegou, e aponta a primeira descida para a defesa. Porque aí fica óbvio. Não tem... Você é um filho da puta. Sakai me começa a frase falando, eu boto a mão na bola do Headline. Maturidade de quinta série aí. Desculpa, Sakai. Depois dessa, cara, deixa até pra lá, né? Não, enquanto o Coen termina de dar uma risada, só pra falar que, de fato, esse procedimento pra anunciar que foi a primeira descida pro time B ficou, de fato, um pouco confuso. Você vê que, tipo assim, fica meio que confusão, eu vou pra cima da bola pra confirmar, o Red Linesman só faz sinal da bola morta, mas ele não sinaliza nem timeout, nem... Enfim. Então, eu entro no meio, comunico verbalmente com o Headlinesman, e aí ele fala assim, ó, ele fala não passou, ou alguma coisa assim, ele me dá o sinal verbal de que não houve primeira descida, e aí eu lá do meio da confusão, que também não seria o ideal, faço sinal de relógio parado, viro pra câmera e falo que é primeira descida pro Leões, pro time B. De fato ficou um pouco confuso isso, mas só pra completar eu tava pensando mais na celeridade do negócio do que enfim, na estética, sabe? Não, o que o Sakai falou faz sentido, Sakai. E até eu acho que uma manual de mecânica recomenda, por exemplo, para situações que são short, né? E que você vai ter que posicionar a bola, o árbitro realmente ir até o spot, tá? E falar, Isso. é aqui, é exatamente aqui, igual você tinha falado. Mas desculpa aí por esse momento da série, porra. É bom. Ele foi muito seco. Mas sem botar a mão na bola, no Headlines. Ô, Marcão, só pra te falar aqui a parada, quando você confirma que não conseguiu a descida, você já podia ter sinalizado a primeira descida por outro lado. E aí sim, depois de organizar, você abriu o microfone e explicava. Você podia ter feito assim também. E só pra fechar agora... Sim. Eu fui direto pro anúncio, eu tava sem microfone já, o microfone já tinha ido pro espaço, não tava funcionando. E foi... Agora os videozinhos do jogo da Bahia, Hugão e Pedro Menezes. Mais um vídeo de mecânica invertida. Até o Hugão falou que ele não curtiu muito essa mecânica invertida dele. Você vai ver que tem interceptação, o Hugão lá de Red Linesman não volta para a linha de gol de imediato. Ele dá uma morcegada, segura e tal. O cara já vem comemorando. É de maluco isso. A jarda 24 ele tá comemorando. Assim, essa é uma chamada de umpire, de linesman. Que o line judge também não foi pra linha de gol. Então, mas você vê que o line judge ele pega a flag na mão e, tipo, eu acho que ele ia marcar e, tipo, falar, deixa pra lá. Isso aqui é uma linguagem corporal 100% Guilherme Cohen, a do line judge. Tipo, porra, irmão, caralho. Não vai dar? Você vê que ele até abandonou o aspecto de ir para a linha de gol, sabe? Faltou essa mecânica invertida aí pra tirar a nota 10 aí. Você vê que como bom judeu, logo depois do meu estudo tem o quê? Carlos Adonai. Mas é isso. Cara, assim, no geral, essa semana foi uma semana de muitos lances do tipo, putz, aquela conduta esportiva ali, sabe? Tu vê que é um jogo 3-7, um jogo apertado, claramente comemora antes. Não é uma situação de dúvida, sabe? Tem aquele documento da ANAFAB de 2018 ou 2019
que um jogador tenha flexibilidade de comemorar depois, mas antes não, sabe? Então, assim, toma muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. E, cara, assim, basicamente, o meu ponto é vocês continuarem estudando, motivando seus árbitros, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver o jogo do Hugo. Muito feliz com o jogo do Pedro. Eu já passei o feedback pro Hugo também do que eu vi no jogo dele, que eu gostaria de ver mais. Eu acho que a gente, como arbitragem, quando a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, sabe? Do tipo. Como eu posso te dizer? Sair e marcar um spot. Quando passa disso, parece que as coisas ficam mais cinza, sabe? Fica mais complicado. E isso é uma parada em todos os lugares, sabe? Então, a parada é: o que te dita como árbitro é o que você vai fazer quando o difícil acontecer também, sabe? Então, pô, esses ajustes menores e tal, cara, a gente não tá crucificando ninguém aqui. Ninguém, tá? O ponto é: precisamos melhorar como arbitragem no geral. E isso depende muito de um puxar ao outro, sabe? Então, pô, na Bahia tem o Estevão, que estuda bastante, tem o Pedrão, tem o Hugo, então tem o Vitor, que saiu do curso também ano passado. São pessoas que estão envolvidas. Então, pô, usa isso como motivação. A Bahia tem agora seu próprio grupo de estudo. Então, acho que a gente, em pouco tempo, a gente vai ver a Bahia evoluindo muito rápido também nesses aspectos, tá? Outro ponto que eu queria falar, antes da gente fechar, é bom estar gravando isso. Assisti o Moro Lacerda Dragons e o Rhinos. Foi o jogo de Sakai, Pedro, JV, Carioca e Tonelli. Cara, jogo muito bem jogado. Não vi nada de cruel assim no gerenciamento. É engraçado no vídeo, o pessoal tava zoando, mas é verdade. Muita falta retirada. Sem falta por não sei o que, sem falta por não sei o que, sem falta por não sei o que, sem falta por não sei o que. E assim, jogo bem jogado, jogo bem gerenciado. Gostei muito de ver o Sakai apitando, tipo, com presença mesmo. Gostei muito de ver o Pedro, eu não sei se ele realmente estava confortável de back judge, mas parecia no vídeo que ele estava confortável de back judge. O JV, como Red Lasman, é um cara que eu tenho gostado muito de assistir. Eu acho que, infelizmente, tem pessoas da arbitragem que se passar na rua, não sei quem é, mas no campo eu consigo identificar quem é cada um. O JV tem feito uma temporada muito boa, inclusive, pelo que eu tenho visto, ele bem provavelmente é um dos melhores caras em conceito de evolução assim no primeiro semestre no país. Tá mandando muito bem. Então, assim, cara, é legal ver a evolução das pessoas. Por isso que a gente tá aqui toda quarta, né? Porque a gente quer evoluir, a gente quer melhorar, a gente quer essa troca de experiência. Então, eu acho que agora vai muito da gente também, sabe? Tô falando que nos meus jogos não vão ter erros. Vocês vão ver que em Brasília eu vou fazer cagada em algum momento, seja mecânica e tal. A aplicação tem feito menos cagada. Depois do fim do ano traumático, ano passado, tenho feito poucas cagadas de aplicação, mas tô curtindo muito, sabe? Ver que a galera tá melhorando as aplicações e tal. É um processo, sabe? É um processo. O que a gente não pode fazer é desistir, nem acomodar e sentar na posição de relevância que muitas pessoas desse grupo têm, sabe? Então acho que é bacana esse processo. Isso? Ninguém quer fazer mais um comentário? Então, o Mengão tá jogando ainda? Quanto é que tá o Mengão? Ninguém sabe? 0 Flamengo. Quanto está? 0x0 Flamengo? 0 Flamengo. 1x0, que atualizou agora. Então é isso, amigos. Bom descanso pra vocês. Fim de semana tem jogo de quem? É nóis, tamo junto. Jogo do Nossa, Marcos, tamo junto. o estudo da semana que vem. Tem jogo do Marcos, tem jogo de São Paulo? Não tem. Um monte, São Paulo. Sempre tem jogo em São Paulo, né? Eu só que dessa vez eu não vou estar no FA. Dessa vez eu tô no 5x5. Muita força, Sakai. Muita força. Parabéns por isso, Sakai. Meus parabéns. Muita força, Sakai. Não, cara, eu quero.